Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da série Psicologia e Sentimento. E o objetivo é trazer temas que possam auxiliar vocês que nos assistem no processo de conhecimento do próprio funcionamento, do funcionamento da mente, da interação de pensamento com emoções, a relação com a vida, a relação consigo mesmo. Então, esse é o nosso objetivo, é trazer assuntos que ajudem a transformar, digamos, o peso em leveza, a densidade e o sofrimento em experiências que tragam alívio e leveza para a vida, ok? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, nos ajudando a divulgar ainda mais esses conteúdos. Então, hoje eu quero falar a respeito de psicoterapia. O que é psicoterapia? Quem é que pode fazer psicoterapia? Então, do ponto de vista da legislação atual, aqueles que exercem a psicoterapia são psicólogos e médicos, e entre estes os psiquiatras, que têm formação em alguma abordagem de psicoterapia. Quais são as abordagens que existem? Obviamente, começamos por aquela que foi a primeira, que é a behaviorista, que hoje vemos as expressões na comportamental, na terapia cognitiva comportamental e as outras que derivaram dela. Então, essa foi, digamos, o ponto de partida. E a behaviorista, ela não admitia, digamos, como objeto de pesquisa, nada que não pudesse ser medido a nível laboratorial. Então, o behaviorismo ele deixou de lado a questão do inconsciente e passou a se vincular, em termos de pesquisa, a comportamento, que é mais fácil de você estabelecer parâmetros de avaliação, de investigação. Né? E consociado com isso, depois, os pensamentos que interferem sobre emoções e sobre o comportamento. Depois surgiu Freud, né, que deu, digamos assim, início à psicanálise, né, que começou a investigar o inconsciente. E o inconsciente que era mais falado pelos poetas e filósofos, né, passou a ser elemento de abordagem da psicologia. Então, o Freud, ele criou aquilo que ele denominou e passou a se chamar de psicanálise. Né? E com a psicanálise, as abordagens psicanalíticas. E a partir daí, as diferentes abordagens que surgiram por inspiração da teoria freudiana. A análise reichiana, reichiana não, do Erich Fromm, né, e outras abordagens que foram se definindo a partir dos estudos de Freud. Então temos em Freud o grande desbravador inicial do inconsciente. Também a partir dele, que era um discípulo seu, o Jung, né, que passou a estudar bastante as filosofias orientais, e a partir daí surgiu a análise junguiana, né, que é uma abordagem que vem sendo cada vez mais relida, né? Está se fazendo uma releitura de Jung, se percebendo a cada dia que passa a importância dele no estudo do psiquismo, né? Porque ele ampliou a visão freudiana de inconsciente, a bem da verdade. Bom, a partir daí surgiram os humanistas, né, com Fritz Perls, com Moreno, né, com Abraham Maslow também, que inicialmente era psicanalista e depois terminou enveredando pelo campo do humanismo
e, a seguir, ele começou a querer entender o ser humano não a partir da pessoa doente, mas a partir do indivíduo saudável. Né? O que é que fazia o indivíduo para ser saudável? Como é que ele funcionava que o tornava saudável? Porque o indivíduo que adoeceu, que era doente, já se conhecia, digamos, razoavelmente bem, né? Sem entender exatamente num nível muito profundo algumas das questões, mas já se conhecia razoavelmente bem. Né? Então, ele passou a estudar esse aspecto e, a partir daí, surgiu aquilo que passou a se chamar a quarta força em psicologia, que é a psicologia transpessoal, que surgiu das pesquisas do Maslow, Abraham Maslow, né, do Stanislav Grof, do Sultsch, né, do próprio Viktor Frankl, né, e digamos, dos estudos também de Jung. Jung é considerado um precursor da psicologia transpessoal. Então, essas são, digamos, as escolas, né? A behaviorista, a psicanálise, ou as psicanálises, o humanismo, as escolas humanistas e a psicologia transpessoal, que não é uma só, mas que são abordagens que contemplam esse tipo de visão do ser humano. Bom, qual a diferença basicamente entre elas? Para o behaviorismo, o inconsciente era colocado de lado, né? Porque não tem como se investigar, não tem como se mapear e não tem como transformar em números. Né? Então, a pesquisa quantitativa, que é aquela que ainda rege muito a pesquisa científica, não tinha como ser aplicada ao estudo do inconsciente. Então, foi colocado de lado. Na psicanálise, o inconsciente entra com a questão das pulsões, a associação de ideias, né, a transferência, a contratransferência e tudo mais, o que compõe a psicanálise. No humanismo, começa a se trazer o trabalho a respeito do indivíduo para o aqui e agora, com Moreno, introduzindo o teatro, a dramatização, para que o indivíduo vivencie, traga a emoção, reviva a emoção, e poder tomar consciência do processo que o levou ao sofrimento atual. Fritz Perls, com também a questão do aqui e agora, levando o palco para o interior da mente, né, com as diferentes técnicas de representação do inconsciente, né, que são fabulosas na Gestalt, e a psicologia transpessoal com o estudo dos estados alterados, como era chamado antigamente, ou expandidos de consciência. Né? Por exemplo, quando você trabalha com Gestalt, com o Hot City, né, o indivíduo ele sai do estado de vigília para um estado de consciência onde o campo emocional pode vir à tona. Ou quando você trabalha com sonhos na Gestalt, ou quando você dramatiza no psicodrama, o indivíduo não está ali no seu estado de vigília ordinário, ele está num estado expandido de consciência, através do qual a situação, a carga emocional é revitalizada e revivida, e pode ser reconfigurada também. No transpessoal, isso vai além dessas modalidades, porque o indivíduo revive a infância, revive aspectos do nascimento, né? O parto, revive situações de vida intrauterina e pode reviver também situações mais antigas, aparentemente de vivências anteriores. Eu estou colocando aparentemente, porque obviamente ainda não há um consenso científico sobre essa área, porque a questão das vivências anteriores implica também no estudo e na pesquisa daquilo que se chama reencarnação. E implica também na confirmação
da espiritualidade, ou seja, da antecedência e da sobrevivência da consciência, ou do ser espiritual, que temporariamente habita um corpo físico e vivencia uma vida física. Então já é um campo que expande mais a visão psicológica, né? Então são as escolas que existem, né? E com as quais se trabalha o indivíduo, cada uma dentro da sua abordagem. Todas elas têm a sua eficiência e, obviamente, tem pacientes para cada uma delas, né? Não, nenhuma delas é eficaz com todo tipo de paciente, né? Com todo tipo de pessoa, né? De personalidade. Tem personalidades para cada tipo de abordagem. Alguns vão se dar melhor com o TCC, outros vão progredir mais com o auxílio da psicanálise. Há aqueles que com as abordagens humanistas vão passar por crescimentos mais eficazes, e tem aqueles que se beneficiam muito com a abordagem ou as abordagens transpessoais. Então é muito importante, por exemplo, e hoje cada vez mais está assim, que o profissional, né, seja médico, seja psicólogo, que vai atuar no campo da psicoterapia, que conheça pelo menos algumas dessas abordagens, tenha o seu eixo filosófico, né, técnico, que pode ser qualquer uma delas, mas que conheça também as ferramentas das demais. Porque aí ele terá um baú de instrumentos, de ferramentas, que ele vai poder utilizar de acordo com o paciente que vai procurá-lo buscando ajuda. Então, em lugar do paciente se adaptar à técnica do psicoterapeuta, é o psicoterapeuta que se adapta à necessidade, à característica de personalidade, e aí no seu baú vai buscar as ferramentas adequadas para aquele paciente. Então, cada vez mais os profissionais dessas áreas estão buscando ampliar o seu campo de ação, conhecendo e absorvendo as diferentes ferramentas existentes. Então, é um campo vasto de aprendizado, né? E, obviamente, é bom enfatizar que ninguém se torna, pelo menos, um bom psicoterapeuta se não se cuidar, né? Se não buscar se conhecer, né? Porque é na medida em que o psicoterapeuta se conhece que ele vai eliminando seus pontos cegos e vai conseguindo perceber melhor o psiquismo daquele que está em seu consultório buscando ajuda. Caso contrário, ele vai se aliar aos pontos cegos, os seus pontos cegos do psicoterapeuta vão se aliar aos pontos cegos do paciente para que nenhum dos dois consiga avançar além de determinado ponto. E isso não é um processo consciente, é um processo inconsciente. Então, se supõe que o psicoterapeuta se conheça um pouco mais do que o paciente se conhece para poder ajudá-lo. E isso só é possível na medida em que o psicoterapeuta ele busca se trabalhar em psicoterapia, em treinamentos de autoconhecimento, em reeducar sua mente, reeducar suas emoções e, obviamente, o seu comportamento precisa ser condizente com essa busca interior. Precisa ser ético, né? Precisa ser uma pessoa acolhedora, né? Capaz de gerar empatia, porque o instrumento mais eficaz da psicoterapia não são as técnicas, é a capacidade de empatia, o relacionamento psicoterapeuta-paciente. Esse é o instrumento mais eficiente da psicoterapia. É óbvio que não é só isso, né? O conhecimento das técnicas e da teoria também é importante para que o psicoterapeuta saiba por onde ele está navegando, né? Então, isso é o que, inicialmente, de uma forma bem sucinta, eu poderia dizer a respeito da psicoterapia.
falando que é uma área de atuação que ela vem crescendo cada vez mais de uns 20 anos para cá, mais ou menos, né? Com as pessoas tomando consciência o quanto é importante se trabalhar, quando não somente quando elas estão afetadas por algum tipo de sofrimento ou vivenciando algum tipo de patologia na área psíquica, emocional, mas também com o propósito de se conhecer e entender por que repetem determinadas emoções, pensamentos, comportamentos, reações, e estão buscando, né, com esse objetivo de se conhecerem cada vez mais. Não somente a psicoterapia individual, também a de grupo e os grupos de treinamento e autoconhecimento. Antes da pandemia, né, lá no núcleo de expansão da consciência Lume, nós tínhamos entre 6 a 9 grupos de treinamento de autoconhecimento, cada um entre 12 e 15 pessoas, que é um número bom para se trabalhar, com esse objetivo de treinar, de conhecer teoria a respeito do funcionamento da mente, teorias psicológicas, né, que promovessem a possibilidade de perceber o próprio funcionamento, e o treinamento de recursos também, né, de técnicas que auxiliam o indivíduo a partir do que sente no corpo, a partir do sofrimento psíquico também, né, eles avançarem em direção ao inconsciente até conseguir perceber a engrenagem cujo resultado final é o sofrimento que motivou essa busca, né? Então, gente, eu vou ficar por aqui para que o vídeo não se torne extenso demais. Um grande abraço a todos e no próximo vou abordar um pouco mais a respeito do trabalho em si, ok? Um abraço a todos.